Olá a todos, sou Amanda Rodrigues, licenciando do curso de Ciências Biológicas da UFP, faço parte da equipe da residência pedagógica na Escola Campo de Dácio Silva. Temos como orientadora a professora Francisca Carla e o nosso preceptor, professor Luiz Júnior. E nós vamos fazer uma pequena análise do documentário Para o Dia Nascer Feliz, que é dirigido por João Jardim, de 2004. Através dessa sequência de imagens de jovens ditos rebeldes, o diretor deixa claro a importância do papel da escola na formação do cidadão brasileiro, principalmente quando ele lança a pergunta se esses mesmos jovens que não frequentam a escola saberão votar amanhã. Na sequência, ele traz dados do MEC do ano de 2004, em que 41% dos jovens matriculados não conseguiam concluir o ensino fundamental. Hoje, esse cenário já é diferente porque, segundo o IBGE, em 2018, 59% dos alunos matriculados conseguem sim concluir o ensino fundamental. A partir daí, nos é apresentada a história de duas jovens da cidade de Manari, interior de Pernambuco, com um dos piores IDH do Brasil na época, que não seguem um determinismo local. Diferente dos seus colegas, elas gostam de ler, elas gostam de estudar e enfrentam dificuldades diárias para ter acesso à escola. Na sequência, nos é apresentada a história da Valéria, que ela tem 16 anos e escreve muito bem porque ela gosta de ler, mas mesmo assim ela não é bem avaliada pelos seus professores, porque eles não acreditam no seu potencial. Eles acreditam que ela faça plágio. Ela enfrenta duas grandes dificuldades. A primeira é a deficiência no transporte escolar. São disponibilizados pelo governo apenas 2 ônibus, que geralmente quebram toda semana, e isso a impossibilita de ir até a escola, já que a escola mais próxima fica a 31 quilômetros da sua residência. E a sua outra dificuldade é o excesso de responsabilidade que ela tem devido à sua família ser grande. Ela tem 11 pessoas na família e ela precisa ajudar no sustento da casa. Mesmo diante desse cenário, ela acredita no poder da educação e ela recita alguns versos de um dos seus poemas, abre aspas. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver, fecha aspas. Com isso, nós podemos perceber que o acesso à escola permitiu a ela ter uma nova visão, uma nova perspectiva de vida diferente da realidade da sua comunidade. Essas cenas mostram o detalhismo do diretor em não fazer uso de personagens fictícios, mas sim de permitir que as próprias estudantes contassem as suas histórias, relatassem o seu cotidiano, tanto escolar quanto pessoal. Daí surge a importância do professor conhecer e exercer a sua missão, que é de promover o autoconhecimento e desenvolver a consciência crítica do seu aluno. Por isso, o professor ele deve levar sempre em consideração as experiências dos seus alunos, buscando relacionar o conteúdo obrigatório com a prática, com a vivência daquele aluno. Assim, ele vai conseguir aproximar e não afastar ele da escola. Porque é conhecendo as nossas habilidades, as nossas dificuldades, o que é que nós gostamos, o que nós não gostamos, é que nós vamos saber como nós devemos agir e no que nós devemos melhorar. É como diz Paulo Freire, abre aspas. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, ele pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Fecha aspas. A função de ser professor vai muito além daquilo de dar aulas. O professor também precisa ser psicólogo, precisa ser pedagogo. E muito mais do que isso, ele precisa ser amigo dos alunos. Porque, primeiro, que na escola ele vai se deparar com várias situações onde ele vai ter que auxiliar os alunos, onde ele vai ter que ajudar os alunos de certa forma. E ele também tem que ter uma saúde mental boa, porque ele tem que estar preparado para ouvir algumas coisas dos alunos. No documentário Para o Dia Nascer Feliz, algumas professoras relataram que alguns dias faltavam à escola, faltavam em dar aula na escola, simplesmente porque precisavam ir no psicólogo. Porque elas absorviam uma carga emocional tão grande para elas, no sentido de ouvir tanto as histórias dos alunos, se emocionar tanto, se comover tanto com a história dos alunos e tentar ajudar eles, que essa carga acabava ficando nelas e elas teriam que liberar essa carga de alguma forma. Então, essa forma, no caso, é com ajuda psicológica ou, enfim, de certa forma, fazer uma terapia. Ouvir coisas desagradáveis faz parte do cotidiano dos professores, porque muitas vezes você se depara com alunos
principalmente de uma escola pública, onde o ensino pode ser um pouco mais precário e os alunos podem ver condições mais precárias. Esses alunos acabam não tendo aquela educação ou linguajar apropriado para lidar com professores ou, no caso, até mesmo em sociedade. Então, se o professor não tiver um emocional firme, se ele não tiver a saúde mental boa, pode acabar chorando, pode acabar se decepcionando, pode acabar nem querendo voltar para a escola. Porque, assim como acontece casos de professores fazerem coisas ruins com alunos, acontece casos de alunos fazerem coisas ruins com professores, como assédio, tanto moral quanto sexual, ou várias outras formas de desmoralização tanto por parte dos alunos quanto às vezes por parte do professor, se ele perder a cabeça nessas situações. No documentário, quando fala sobre a escola em Duque de Caxias, que é no Rio de Janeiro, que é o Colégio Estadual Guadalajara, eles focam especificamente no aluno chamado Douglas. E o Douglas, ele já tá lá no documentário com os amigos dele, e eles já começam falando o perigo que é só eles chegarem na escola, porque eles passam por boca de fumo, eles passam por casos de tráfico, casos de prostituição e tudo enquanto. E aí, por conta disso, eles têm medo de nem chegar na escola, porque eles têm medo de morrer no meio do caminho. E aí, no caso, essa escola foi uma das únicas escolas que deixou gravar o conselho de classe. E lá só tinham professoras mulheres e elas estavam decidindo sobre a situação desse aluno, que era o Douglas. E aí, a situação do aluno Douglas era o quê? Ele tinha passado em algumas matérias, mas ele tinha ficado em pendência em duas, e ele estava para reprovar nessas duas. E aí, o conselho de classe tinha que aprovar ele ou não aprovar. E aí, a professora de matemática não queria aprovar ele de forma alguma, porque ela disse que se ele fosse da oitava série, no caso, na época do documentário era oitava série, pro primeiro ano, ele ia ter essa pendência em matemática, porque ele não ia conseguir acompanhar os assuntos do primeiro ano, já que não teria aprendido nem o do oitavo, nem a do oitavo série. E enquanto outras professoras, uma professora interviu por ele e falou que ele tinha melhorado muito nos últimos meses, ele vinha melhorando, apresentando essa certa melhora, e se eles reprovassem ele na hora, acabaria que poderia desacelerar esse processo dele de melhora e fazer com que ele ficasse desestimulado, e por conta disso fazer com que ele quisesse sair da escola. Então eles concordaram em passar o aluno, e aí passar esse aluno Douglas, e aí ele ficar com essa pendência em matemática, tendo meio que uma aula de reforço no ano seguinte. E assim, mesmo que ele vá para o primeiro ano, ele vai estar meio que deficiente em relação a algumas disciplinas, no caso era matemática e história. E aí ele vai, enfim. E aí No documentário. E aí no documentário o que eles falam é que se ele passar da oitava série para o primeiro ano, ele vai, mesmo com essa pendência, ele vai estar deficiente em relação aos outros alunos, porque ele não vai ter acompanhado certo. E aí quando entrevistam ele tem 16 anos e está na oitava série. E aí quando entrevistam ele fala, eu sou muito inteligente, as pessoas que não acreditam em mim, não sei o quê. E aí, depois no final, quando ele passa de ano, os professores aprovam ele, a pessoa que está no documentário vai e pergunta, que está entrevistando vai e pergunta, e você aprendeu alguma coisa em história esse ano? Aí ele, claro que aprendi. Ele, o que foi que você aprendeu? Não aprendi foi porra nenhuma, não sei o quê. Então as professoras do conselho de classe tiveram que ter uma bagagem emocional um pouco maior para avaliar a situação desse aluno, avaliar que ele estava melhorando, avaliar que ele talvez quisesse alguma coisa da vida e que se elas interrompessem um processo naquele ponto, elas poderiam não conseguir mais fazer com que ele fosse para frente. Então a questão do ser professor, associada ao texto com ser professor, é basicamente você acaba se envolvendo com a vida dos alunos, não é simplesmente chegar na sala de aula e dar o seu conteúdo e acabou. Não é só isso, você se envolve com a vida do aluno, você precisa saber o que seu aluno está passando, o que seu aluno tem, para quando chegar nesses momentos de conselho de classe ou alguma coisa assim do tipo, você saber que você deve aprovar ou não um aluno, não só pela nota, não só pelo ponto que ele tirou ali naquela prova, não só por isso. Deve aprovar o aluno se você estiver vendo a melhora nele, se você estiver vendo a capacidade que ele tem de melhorar naquele ponto. Os professores devem entender o que cada aluno passa em determinado momento da sua vida e que a vida de cada um é diferente. Então, talvez se um aluno tenha um aprendizado um pouco melhor do que o outro, porque esse aluno talvez seja um pouco mais estimulado a estudar em casa do que o outro, ou porque a condição dele, por exemplo, tem aluno que precisa trabalhar, tem criança que precisa trabalhar, mesmo sendo algo que é errado, algo que é contra a lei. Tem criança que acaba precisando trabalhar para poder ajudar os pais em casa, para poder
Enfim, e aí associar isso tudo com a escola pode ser muito complicado, porque a criança ir para a escola de manhã, chegar à tarde, ela tem que trabalhar, à noite ela não tem como fazer nada, ela não tem como estudar, ela vai estar cansada. Então, muitas vezes os professores têm que conhecer a vida dos alunos, conhecer por trás o que se passa por trás da vida de cada um, para saber se ele vai ser aprovado ou não. Voltando a falar em relação ao Douglas, ele estuda numa escola que tenta promover a arte de todas as formas. Então ele faz parte da banda da escola e por conta disso, muitas vezes ele acaba até se sentindo imune de saber que vai passar ou alguma coisa do tipo porque ele tá na banda da escola. E as professoras falam que não é bem isso, mas na verdade as professoras fazem com que ele esteja na banda da escola, fazem com que os alunos estejam na banda da escola ou façam alguma outra atividade artística para que eles passem menos tempo nas ruas, para que eles tenham uma menor probabilidade de se envolver com droga, de se envolver com coisas erradas, com bebidas e afins. Acabe fazendo com que o tempo livre deles seja melhor aproveitado, seja melhor utilizado. Voltando para o início da minha fala, o ser professor, novamente, é muito mais do que chegar na sala de aula e dar aula. É ser psicólogo, é ser pedagogo, é ser amigo dos alunos e é fazer com que a maioria deles, tentar fazer com que a maioria deles saia desse tipo de vida e possa ter algum aprendizado que eles vão levar para o futuro deles e tenham o melhor proveito desse aprendizado. Os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de improvisações e de adaptações a situações novas e únicas que exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema, como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios para atingi-los. Todas essas exigências se dão a partir de Schoen em 1983, o que ele chamou por construção do problema. Veremos agora o relato da professora que sentiu muita dificuldade em adequar essas exigências de Schoen para a sua realidade escolar. Olha, eu falto por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico, sabe? Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem um retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então, existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão que eu tenho é que ninguém se entende, né? Eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, sabe? Na função que ela tem. Eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente está vivendo uma escola de século passado, né? E ela não cumpre mais a sua função. Pro Dia Nascer Feliz é um documentário até com um título bonito, mas ele aborda tantas dificuldades e desigualdades que ele tira toda essa beleza e nos mostra a sua realidade. Esta realidade traz consigo a esperança de poder sonhar e de um dia realizar tudo aquilo que eu buscar. Eu quero poder viver aquilo com prazer. Mesmo me aparecendo dificuldades, eu saberei como vencer. Eu tenho até vontade de ir à escola, mas quando eu estou lá, me dá vontade de chorar. Chorar por aquilo que é meu e ver aquela situação se perder em meio ao breu. A escola era para ser um lugar para se sonhar. Sonhar por aquilo que eu queria conquistar. Mas como fazer isso, se estando lá eu não consigo nem imaginar? Pois só consigo pensar nas condições da minha escola, onde nem o dinheiro dá para ela se sustentar.
É até difícil de acreditar, mas isso sempre aconteceu. E sabe quem perde? É você e eu. As dificuldades não desestimulam somente os alunos, mas também os professores, que quando estão em sala de aula se desmotivam e sofrem dores. Dores essas que internalizam e não machucam só o físico, porque o psicológico é o que fica mais abatido. Na vida escolar, tudo é aprendizado, e quando não se tem isso, tem algo funcionando errado. Será se é o sistema ou se é a minha forma de mediação? Talvez seja outra coisa, como o desinteresse e a falta de atenção. Estes problemas já estão muito evidentes, mas como mudar isso, se a realidade está cada vez mais decadente? Os professores até estão tentando mudar essa situação, mas isso não depende só deles. Depende de você, de mim e da nossa ação. Ação de mudança, ação de transformação, porque para um mundo melhor precisamos dessa renovação. Na nossa sociedade, a desigualdade está muito presente. E isso não varia só de escola para escola, mas como de gente para gente. Isso não poderia existir dessa forma, até porque vinhamos do mesmo lugar. Lugar esse que eu só queria poder voltar. Mas voltar eu não posso, então meu objetivo é persistir. Persistir por uma educação melhor e com ela poder ir até o fim. A escola precisa se reinventar, mudar e conseguir recomeçar. Olhar para frente e perceber que nós somos o futuro dessa gente. Ela precisa apostar em nós, então que ela nos dê essa chance de mudança e de chegar até aonde a gente alcança. Então, para o dia nascer feliz, vamos mudar de atitudes, que a nossa diferença não seja apenas o ponto que nos une. Embora a desigualdade exista, não vamos parar nunca de sonhar, porque quem sonha, um dia poderá realizar. A vida é difícil, disso todos nós sabemos, então não acostumemos, mas nos renovemos. Assim como a águia, que sofre, mas se transforma. Vamos buscar isso, até que a nossa transformação seja chave para grandes vitórias.